conectem com pessoas, né? Se permitam conhecer pessoas novas, façam isso de forma genuína, com qualidade, como disse Renan, né? Quantidade não é qualidade, aprofundem os temas. Se permita aprender coisas novas, acho que o mundo tá mudando, o Fabiano comentou de IA, esse tipo de coisa. A gente tem que estar aberto a aprender. Não deixem de aprender nunca, né? Que é importante, não pode parar, tem que ser inquieto, de não se acomodar e se cuidem, né? Estejam bem para fazer o bem para quem tá perto de vocês. Boa. Tem gente que pode ajudar o outro e não ajuda. Acho que a gente tem que devolver e ser humilde para compartilhar e humilde para ajudar. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, Smart Customers 2025. Vocês estão assistindo agora, a gente está no segundo dia. O primeiro dia foi um super sucesso, palestras incríveis, no final mega happy hour, muito conhecimento, todo mundo saiu daqui, incrível, batendo todos os recordes. E hoje, começando aqui o quarto episódio também de quê? Trazer esses feras que estão participando do evento para falar um pouquinho sobre eles, sobre quem são eles, para dar um gostinho. Nesse episódio 4... 3 pessoas super conhecidas, que já passaram lá pelo Conexão e hoje vocês vão saber um pouquinho mais deles por aí. Então, antes de falar isso, quero agradecer os apoiadores. A Nuve, tem que tomar cuidado para não falar, né, Pablo? A Nuve tá aí apoiando, que viabilizou Nuve, a Link2Go, o Renan tá aqui com a gente, a Pessoalize, Podspace, time da produção, que viabilizou a gente produzir tudo isso aqui para vocês, para levar esse conhecimento, legal? Então, vamos lá, vamos começar nossa brincadeira aqui. Primeiro agradecendo de novo meu amigo Rodrigo Tavares. Aí, o Rodrigo, sócio do Conexão, ele aqui de novo com a gente aqui. Prazer, pra fazer um bate-papo com essa turma aqui, né? Sempre com certeza, né? Bom a gente continuar na nossa... Acho que a essência, né, pessoal? Para quem já conhece e acompanha a Conexão, é a gente dividir histórias, aprendizados, fomentar conhecimento, gerar novas conexões, né? Perfeito. E reforçar algumas que a gente já tem, né? É isso aí, mano. E aí, vamos lá, para começar com os nossos amigos aqui, você já sabe que aqui do Smart é um bate-papo mais curto, e aí vocês vão depois jogar o nome deles lá e vocês vão pegar do Conexão. Episódio Pocket, né? Episódio Pocket, boa. Pocket Conexão aqui. E a primeira é o seguinte, primeiro aquele papo rápido você já conhece, eu vou dar no de LinkedIn, só pra galera relembrar quem são vocês, e aí vocês já emendam uma característica de vocês, que assim, só quem conhece vocês 24 horas por dia. Por que eu não falo mais de lado pessoal e profissional? Porque eu trabalho também, enfim. Alguma característica de vocês que o pessoal fala o seguinte: é o fulano como vocês aprendem corporativamente, mas quem te conhece de verdade sabe aquela característica de vocês pra gente já começar. Mas super obrigado por vocês terem topado esse bate-papo aqui. Vai ser uma honra aqui conhecer um pouco mais das duas feras. Vamos lá. E aí? Bora, quem começa? Aí, é você e eu. É você e nós aí. Não, legal. Vamos lá. Os mais velhos começam, né? Não, os mais velhos. São mais novos, né? Respeito. Não, sim, senhora, então tá bom. Eu sou o Renan, né? Sou fundador da Link2Go. A Link2Go é uma empresa que presta serviço aí voltada à inteligência artificial na área de Customer Success. Sempre tô com o Wellington aí, com o pessoal. E, bom, acho que quem me conhece aí sabe que eu sou muito acelerado. Acho que esse é uma característica que me... Até em casa, tá? Até em casa. Eu não durmo, cara. Então, acho que esse é um ponto aí que às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas... sei lá, 4, 5 da manhã eu tô acordado, às vezes mandando mensagem. Mas a vida do time, não é preciso responder para 5 da manhã. Mas eu acho que é isso, assim, né? Eu sou um cara que gosta muito de empreender, de fazer, então... a ansiedade acho que toma conta. Eu não conheço um empreendedor que não seja acelerado. Não dá. E acelerado e ansioso, né, cara? Putz, isso aí acho que uma coisa liga a outra, mas tem que, obviamente, tentar equilibrar de alguma forma, mas nada tira isso do dia a dia ali. Boa, show. Acho que é isso. E aí, meu amigo? Primeiro agradecer a oportunidade, né, Wellington? Aí já participou do Conexão. Ano passado eu estive aqui também. É verdade. A gente teve março passado. Show, ano passado. Você voltou lá como co-host? Ainda não, né? Não, ainda não. Tá convidado aqui, ó. O pessoal, tem convite aqui, testemunhando todo mundo aqui. Boa, vamos organizar essa. Mas
Sou o Fabiano Schneider, né? Já estou aí há mais de 20 anos na estrada, né? No mercado aí de contact center, na área de relacionamento com o cliente, enfim, CX, CX. Hoje eu estou como diretor de performance e atendimento do Banco Mercantil, né? Atuando lá, né? Para conseguir evoluir de forma consistente aí o nosso mercado. E hoje o Mercantil atua de forma muito forte no INSS, né? A gente vem conversando um pouquinho, buscando aí ser o banco, o melhor ecossistema financeiro e não financeiro para o público 50+. Acho que esse é o nosso propósito hoje aí, e eu venho fazendo parte aí com grande honra, né, desse propósito. Pô, já sou público-alvo seu, cara. Não, já viu que pra trabalhar no lá é sempre 50, 60 a mais, já deu pra dar ideia dele, né? Isso aí. Começando o dia, né, aqui já falo de públicos 50+, eu tô target. Boa. Aí característica, faltou característica. Acho que ansiedade faz parte do nosso dia a dia, todo mundo é uma ansiedade positiva, mas eu acho que eu sou muito conhecido por ser muito sincero. Ser detalhista sincero. Então as pessoas sabem que o Fabiano não vai deixar de falar que ele tá pensando de algum jeito. Eu vou dar o recado daquilo que eu tô pensando, né? Às vezes um pouco mais duro, às vezes um pouco menos duro. Isso tanto vale pra família, né? Família primeiro, o pessoal pedindo de alguma opinião. Já a opinião de vestido das minhas cunhadas, pergunta pro Fabiano que ele vai dizer se tá legal ou se não tá. Não tem surpresa, né? Não tem surpresa. O que você pensa, as pessoas... Compromisso com a verdade, né? Acho que Legal. essa é uma boa característica. Não, e essa é bom, né? Que a galera que, pô, eu tô bem vestida. Pergunta pra ele que ele vai te falar a verdade. Ele não vai falar assim do... Esse é um bom. Vou mandar primeiro, depois o Rodrigão, porque eu vou mandar uma padrão que eu tô fazendo aqui. Por quê? Porque a gente tá aqui nesse super evento de novo no Smart. Incrível, muita gente fera aqui para poder trocar ideia, trazer conhecimento. Legal. E aí que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: normalmente os executivos, principalmente vão chegando mais, acho que não sei se a melhor palavra é auge, né? Mas vai ficando num determinado patamar da carreira. Eu tô bem, acho que eu tenho mais para compartilhar do que aprender. E normalmente a vida toda a gente vai mais aprender do que compartilhar. A gente tem que compartilhar. E qual a importância, na visão de vocês, dessa busca de conhecimento? Porque algumas coisas que acontecem, por exemplo, evento incríveis com esse, que tem diversos palestrantes, o pessoal está muito mais preocupado em só fazer network do que também aproveitar. É importante, porque no network você também aprende. Sem dúvida. Mas acabam... Cara, teve palestra que pessoas que eu nem vi, nem sabia o que estava falando. Como isso é importante para vocês? Como ajuda na profissão e na vida pessoal de vocês essa constante busca de conhecimento? Ou se é importante, de repente você pode falar assim, não é importante pra mim não, porque eu tô Vai lá, Fabiano, você agora. Tem que fazer uma exatamente. Mas acho que a pergunta é boa, né, Wellington? Acho que nesse aspecto, assim, semana passada eu tive até uma discussão com meu filho mais velho, em que, pô, ele tá chegando nos 14 anos, né? Agora, metade do ano, nas férias de inverno, vai fazer um intercâmbio na Inglaterra para tentar desenvolver o inglês. Aproveitar, né? Sim. O HD tá vazio, vamos no momento de preencher e fazer aquilo talvez que a gente lá atrás, eu pelo menos não fiz, né? E aí ele veio me perguntando, disse, pai, mas por que tu tá sempre lendo? Por que tu tá indo nesses eventos? Porque tu já é diretor lá do Banco legal. Né? Ele fez essa pergunta. Legal. E eu trouxe pra ele um pouco essa questão, né? Eu disse assim, amor, eu chamo ele de amor, né? O Enzo. Eu disse, primeiro que tu tá vendo quanto o mercado tá mudando, né? Se tu mesmo acompanhar, tem coisas hoje que tu faz, eu comecei a fazer uns paralelos da minha época em termos de tecnologia, quando eu tinha meus 13, 14 anos, não existia nem, não consegue entender que não existia celular, que não existia tela touch, né? E eu comecei a trazer um pouco pra ele essa questão da inteligência artificial, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que a gente não... Ela não é mais um luxo, ela é uma necessidade de sobrevivência, né? Mas paralelo a isso, quando eu penso nos eventos, uma coisa que eu venho me provocando muito é como eu consigo me conectar com pessoas um pouco fora do meu meio. Porque uma coisa é eu continuar me conectando com a galera que eu conheço há 20 anos e essas conexões não se perdem, né? Perfeito. A gente se encontra, a gente se vê, mas como é que eu faço pra estar próximo de gente que, cara, tá num outro setor? Tá no setor agro, por exemplo, o meu é financeiro e vamos pensar, mas como é que eu vou buscar conhecimento de boas práticas que eu consiga trazer pro meu dia a dia, né? Isso não só nas conexões, a própria leitura, né? Eu acabei de ler, agora, terminei, final de semana, de ler um livro que chama O Coach de $1 trilhão, do Bill Campbell. Cara, fica a dica. Eu não tinha lido $1 trilhão, né? Porque ele foi coach lá do Steve Jobs, dos fundadores do Google. Cara, e assim, matéria de gestão de pessoas, a gente já vem fazendo isso há 20 anos. Mas ela vem evoluindo também, né? As gerações vêm mudando. Pô, tem muito isso. Cara, se eu sair fervilhando com uma leitura que talvez, se eu olhasse para o momento atual, eu não faria.
Entendi. Uma outra coisa que eu venho buscando fazer muito forte também como você colocou, né? A gente vai chegando num patamar que, mesmo que a gente lute contra, em alguns aspectos mais rasos de algumas matérias do nosso segmento, a gente meio vira dono da verdade, né? Sim. Porque às vezes bate lá o relatório, você olha, você já achou... Como é que você consegue sair um pouquinho de cena para deixar com que o time continue se desenvolvendo? Porque a criação, para mim, de um ambiente... Legal. A criar um ambiente criativo, sem ser redundante, ele passa por isso, né? Legal. De deixar o time aparecer, deixar ele errar. E hoje eu venho me provocando muito isso. Como é que eu olho para algumas experiências de executivos super renomados, o que eles trazem, muitas vezes de gestão de pessoas, e também agrego isso pro meu dia a dia. Então, cara, para mim é um movimento constante. Legal. Né? Eu acho que conectar com pessoas diferentes, buscar leituras que complementem, cara, a espiritualidade é outra coisa que eu tô buscando muito, né? Porque acho que a gente chega numa fase que a gente começa a entender que a velocidade não é qualidade. E como é que Você fala muito disso, né? Eu vejo você, os seus stories da eu vejo. Então, Consumo o seu conteúdo no WhatsApp, você coloca lá muita coisa de espiritualidade. Então eu venho buscando isso no momento, né? Cara, como é que eu consigo trazer isso pro meu dia a dia, conectar isso com a minha família, com o meu trabalho? Porque no fim da linha a gente pode ser tem várias facetas, mas a gente é um ser só. Exato. Cara, então assim, hoje eu tô numa pegada muito forte de continuar evoluindo e, obviamente, que também tentando levar esse legado para quem tá próximo de mim. E para os meus filhos, né? Para minha esposa. É fundamental você conseguir também compartilhar essas visões diferentes. Né? E você deu um exemplo legal, cara, que é automático, como você já sabe a resposta, você fala assim, cara, deixa eu ajudar o outro a cortar a etapa. E talvez se você está atrapalhando o outro. Sim. De repente, deixa por mais cedo. Você vai tomar cuidado, não deixa o avião explodir, mas deixa ele ralar um pouco. Eu sei a resposta, deixa eu ver se ele consegue buscar, porque é uma forma de desenvolver ele. Inclusive é uma tentação que a gente corre com os filhos, né? Porque você não quer que teu filho sofra, vamos dizer, né? Mas ganhar casca faz parte. É isso? Às vezes eu falo pra minha esposa, tem que deixa quebrar a cara um pouquinho. Senão a gente quer poupar, não, a gente sabe, mas precisa desenvolver. Senão chega num ponto que tudo deu sempre certo, né? O primeiro probleminha que tem, não sei fazer. Não, você precisa ter no repertório, né? Você desenvolve isso passando, né? Isso. Tá errando. Você que é empreendedor sabe, né? Vai errar pra caramba, né? Tem que errar rápido, né? Errar rápido, aprender rápido e dar uma... Manda aí, Renan. Eu vi uma vez de um amigo aí que ele mestra em eventos desse, e o pessoal normalmente fala assim, quantos leads, quantos eu consegui conhecer para gerar negócio? Ele falou, quantas pessoas diferentes eu conheci, coloquei na minha agenda que eu posso trocar uma ideia. E normalmente diferente do meu segmento. Tá muito ligado a isso assim. Cara, se eu vou vender, não sei, mas se eu conseguir estar lá de alguma forma, conhecer gente diferentes, que não é o mesmo panelinha, porque normalmente você vai, tá ali sempre com os mesmos amigos. É tudo aí, tô ali, vou beber, mas... Cara, não tem nada a ver comigo. Ele ia em stand de outras pessoas, mas que não tinha nada, tipo assim, não tinha nada a ver em evento. E como você trouxe isso, é uma provocação interessante. O cara chegar no final do dia... Você vendeu... Cara, não vendi nada, mas, cara, conheci 10, 20 pessoas diferentes, nada a ver comigo, que depois do posso trocar ideia, ele achava o máximo. E até pra complementar, sim, semana que vem mesmo, a gente tem a Febrabatec acontecendo, né? E, marquei um benchmark aí com um colega do segmento de educação. Que, cara, tem nada a ver, inclusive o público é muito mais jovem que o nosso, mas ele tem uma derivada lá que é a rematrícula, que é a renovação. Que pra nós também o engajamento. Sim, cara, eu quero lá conhecer o que ele tá fazendo, e muito no ambiente digital. Então, assim, eu acho que essas coisas, elas enriquecem, e querendo ou não, eles trazem insights, né? Mas acho que esse daí eu acho que pelo menos nós que sempre temos, eu também tô muito voltado pro segmento financeiro, né? E quando a gente começa a conversar, ontem eu tava conversando com um amigo a respeito, eu vou trazer uma pessoa comercial, que ele falou, cara, a primeira coisa, assim, busca alguém que seja diferente totalmente do teu segmento. Porque a gente vem com muito viés, né? Assim, esse vai fazer mais o mesmo. E quando a gente tá em ambientes que você começa a conhecer pessoas diferentes, mas pessoas que tenham realmente algo a acrescentar, é um insight que acaba, às vezes, mudando o negócio. Então, isso acontece muito, né? Lá na empresa mesmo, nós trouxemos pessoas, o Elton até conheceu a Bruna, que veio de outro segmento, trouxemos o Diego, que veio da área de logística. Então, assim... Coisas que não tinham nada a ver pra gente sair daquela mesmice. E quando você vem aqui e encontra, mesmo que às vezes um concorrente, e você vê que aquele cara tá em outro segmento, você fala assim, cara,
por que eu não tô fazendo isso, né? Então, legal. E às vezes, né, o concorrente, ele também é um cara que ele vai te ajudar pra caramba, sem dúvida, a crescer. Não é porque ele é concorrente que você não pode ter você não pode ter um relacionamento, enfim. O mercado é tão grande, tão amplo, que às vezes a gente acaba também meio que ficando de lado e tal, e não tentando passar um conhecimento e também agregar com essas pessoas que na verdade, assim, parece um status quo ali, mas, putz, vamos quebrar isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto, trazer coisas de fora, entender, ver, ter uma conexão diferente, acho que aqui até o papo do conexão, né? Isso que o Elton acaba proporcionando. Às vezes num happy hour lá, putz, você conheceu alguém que mudou completamente às vezes nem até o dia a dia de trabalho, né? Mas você tá falando de espiritualidade, né? Ajudar a tua vida. Naturalmente vai ajudar todas as dimensões da sua vida, né? Não é? Entra pelo lado mais pessoal, mas vai tocar o meu trabalho. E isso é legal, né? Assim, ontem, não sei porque eu tô pensando muito que ontem eu falei que o Fabiano tava falando com um cara. Eu vi esse cara ontem, já trabalhei com ele há muito tempo. Sabe quando o cara tá meio pra baixo? Né? Consegue ver na hora. Você consegue ver na hora. E aí eu mandei a mensagem pra ele hoje, né? Aí ele mandou de manhã, tá, agora um pouquinho antes de chegar. Falou, puta, cara, você foi o cara que me mandou uma mensagem que realmente eu não tô bem, tô com isso, com aquilo. Mas é uma conexão legal, às vezes você pode ajudar um cara que, puta, tá próximo ali, e aquilo vai reverberar não só no ambiente de trabalho, mas no teu dia a dia. Então, aquilo que o Fabiano falou, buscar sempre algo relacionado à espiritualidade. Eu gosto muito da filosofia, embora eu seja acelerado, essa coisa toda, eu gosto muito de filosofia. Então, tentar entender um pouco, né, assim, o que a gente pode fazer diferente e melhorar. Acho que essa é a grande questão, né? Errar, eu gosto muito de errar. A única filosofia que não funciona contigo é devagar e sempre, né? Sempre ok, sempre ok, né? Sempre ok, né? Devagar não, né? Fabiano, não dá, mas, porra, a filosofia é legal. Sim, tô brincando. Sem dúvida. Manda uma aí, velho. Eu vou mandar uma pergunta, mas eu também quero aproveitar e falar desse tema aí, essa questão, né? Que acho que pra quem tá acompanhando aqui, os dois falaram muito bem, né? De que quando essa pergunta foi ótima. Você tá, às vezes, num nível, né? Que é normal da vida. Você tá aprendendo, você tá evoluindo, você fala, pô, já fiz bastante coisas que eu já sei o que tem que fazer, não tem que aprender nada. Né, vou deixar uma dica, até não sei se você já viu, se é que acelerado você vai se identificar. Não sei se você viu o documentário do Luiz Henrique lá, que é o técnico do Paris Saint-Germain. Sim. Puta, aquela ali Quem não assistiu, assista, né? Tá lá no HBO Max, né? Que é o stream. Fantástico. Incrível, 3 episódios, né? Que do ano passado, é desse ano. E é incrível, né? O ritmo que ele tem, a mentalidade que ele tem, a espiritualidade que ele desenvolveu pela questão da filha, né? Mas tem um lance agora do aprendizado que ele, de certo momento, ele vai falar com o Mbappé, que é o Mbappé, o cara já foi campeão do mundo. O que você vai ensinar para um campeão do mundo, moleque, né? Ele fala assim, cara, você precisa aprender a defender. Não é só atacar. E olha como ele faz uma coisa legal, que ele puxa, pega, você não tem um ídolo, você não gosta de basquete? Michael Jordan foi um dos maiores defensores do Chicago Bulls, não era só o cara da cesta. Assim. E é incrível ver como isso chega uma hora que ele chama o cara e fala, ó, semifinal, que ele precisa ganhar o jogo do Barcelona, em Barcelona, fala pro time inteiro lá na pré-eleição, né? Você vai lembrar. Ó, hoje quem vai liderar o sistema defensivo vai ser o Mbappé. Conversei com ele e tal, e os caras ganharam o jogo. Não vou dar muito spoiler aqui, mas... Então, assim, um cara que, campeão do mundo, tinha coisa pra aprender. Que é pra ser completo. Então, acho que quando a gente tá num evento como esse, né? Vocês falaram muito aqui, né? Tanto o Renan quanto o Fabiano, já é buscar novas conexões. E essas conexões é falar com, de repente, o ataque e a defesa é uma analogia, né? Perfeito. É falar com outro segmento. De repente eu só tô pensando só no ataque. Não, mas a defesa é falar, que nem você comentou, vou falar com a educação. Mas que tem um problema que é igual o seu, que é ganhar o jogo, né? Defesa e ataque querem ganhar o jogo no time, né? Então você tem que ter essa lateralidade, buscar conhecimento, né? E aí o que eu queria perguntar pra vocês, né, assim, nessa linha também da busca do conhecimento, de evento, e numa linha assim pra falar com quem, né? Vocês têm uma trajetória brilhante, pô, de trabalho e tudo mais, pra quem tá escutando a gente, tá começando a carreira. Tá lá no início, analista ali júnior, um coordenador, supervisor, que vem para um evento desse. O que vocês dão de dica de como que essa pessoa pode começar a buscar o conhecimento, como navegar? É porque a gente já tem uma rede criada, sim, né? Como é que essa pessoa, né, diga, você vai lá, como é que você cria esse aprendizado, essas conexões todas? Né? Lembra que nesses eventos de venda executiva, mas normalmente a gente consegue trazer o time, né? Isso, E traz o time, aí você vê ali
o líder rodando e o time normalmente fica ali mais quieto, não sabe como navegar, né? navegar. Pô. Não, Tá bom, eu vou começar por aí. Eu acho que uma primeira boa dica, né? Como o Rodrigo falou, a gente acaba já tendo as conexões e se precisa falar com alguém, vai ter alguém aqui que conhece aquele alguém. Aí você olha um rostinho, vai até esse cara, me apresenta. Eu acho que uma boa dica para quem tá começando, e isso, como eu já fiz um comercial Hunter há muito tempo, né? Cara, grava o nome de quem tá lá no painel, né? Vai no LinkedIn, olha as conexões em comum, faz o filtro pela gente. Cara, e começa a abordar de forma muito humilde, assim. Sim. Né? Se tem algo que foi falado, você pega aí, tem gente super disponível, né? Pra poder ensinar, auxiliar, e faz a abordagem. Diz, olha, cara, te vi lá, né? Queria fazer uma conexão. Eu acho que é uma forma muito elegante de poder fazer a conexão. Até respeito, né? Vi lá, eu vi você. Eu vi você, acho que mostra atenção, acho que Sim. aquilo já quebra uma barreira do outro lado. Mostra empatia também, né? Pô, Acho que o segundo ponto Excelente exemplo. reserva um tempo e coloca como meta, cara, eu vou me conectar com 2, 3 pessoas de forma genuína por semana, por exemplo. Pega a sexta-feira pelo menos a minha costuma ser mais livre à tarde, a segunda e a terça são mais carregadas de reunião, né? Isso é uma coisa que eu venho fazendo, inclusive, neste momento, né? Hoje eu tô buscando uma formação, inclusive, pro futuro aí, numa lógica de conselho, e eu disse, cara, eu preciso me conectar com as pessoas que transitam nesse meio, eu preciso adentrar sobre a governança. Como é que eu vou fazer isso? Cara, eu preciso conversar com as pessoas. Então, eu tô reservando um tempo semanal para ter uma conexão com 1 ou 2 pessoas, cara, 40, 45 minutos, 30 minutos, um café que faça sentido e que vai, né, agregar e aumentar esse meu leque. Então acho que essas 2 questões para mim seriam essenciais para quem tá começando, mas tem que ser genuíno, cara, tem que ser uma coisa que você realmente tenha disciplina e faça para conseguir evoluir. E não precisa só para complementar, não necessariamente, eu estava conversando ontem com a menina de uma empresa aqui, não necessariamente você já precisa logo na largada, eu quero me conectar com o diretor, o cara tá no palco. Cara, você pode assim, eu sou coordenador, cara, quem é coordenador de outro lugar? Sou gerente? Quem é gerente de uma outra empresa? Porque não necessariamente, você consegue se conectar com o outro. O que o Fabiano comentou, você podia falar com alguém da sua equipe? Alguém da sua equipe. Você indica, né? Eu quero Você trouxe aí uma situação que para nós lá, queria trocar uma ideia, eu acho que, cara... que numa dessa você também estimula que o outro lado, do outro lado também tem pessoas que estão começando a criar uma rede, né? Você vai ampliando o efeito, né? E às vezes é a dor do outro lado, né? Também. Eu pego pelo menos o meu time aqui, eu trouxe quase todo o time de atendimento, que a gente inclusive vai estar na premiação hoje, né? Além do painel e todo evento, para eles poderem se conectar. Mas uma das primeiras etapas do PDI desse ano, que é meu segundo ano no banco, cara, conexões. Desenvolvimento através de benchmark. Perfeito. Então, cara, vocês têm que abrir a visão. Vocês têm que não espere eu apresentar, porque eu saio carregando e dizendo, ó, vai ali. Não, cara, o que você aprendeu? Dá pra ser uma vez. Quem você conectou lá? Né? Semana que vem a gente vai sentar no primeiro e você vai dizer, e aí? O que você trouxe? O que você buscou? Então acho que acaba virando uma rotina que eles, em primeiro momento, viram uma obrigação no sentido positivo da palavra. Esse recado, Fabiano, manda aí pros líderes de alto nível. Eu tava com uma amiga nossa aí também, alto nível, a primeira coisa que ela tava no evento, o chefe falando, cara, me dá um resumo do que você aprendeu nos... Cara, me dá um resumo de com quem você se conectou, com quem você conectou. E olha de novo o objetivo, a meta, com quem você se conectou. O cara tá preocupado se viu o painel. Cara, excelente, pô. E muitas vezes um ponto, eu acho que a quantidade, a qualidade faz muita diferença. Não adianta você conectar com muita gente. Cara, você não consegue falar. Entendeu? Você tem que ter qualidade, assim, né? Porque às vezes a gente vai, começa a dar tiro pra todo que é lado, então... Esse é um ótimo ponto. Né? Então, tem que ter estratégia para fazer isso. Né? Tem uma estratégia para falar isso, daí eu tenho falado com o meu time lá, putz, vamos falar com quem de fato faz sentido, não quero perder, porque senão a gente vai perder muito tempo, então... vá mesmo, entenda, isso que o Fabiano falou, procura o LinkedIn, entenda quem que é a pessoa, enfim, né, seja empático, acho que a educação chegar, difícil a pessoa que vai te atender mal, né? Sim. Mas quando você já conhece, já fala, putz, eu sei quem é o Fabiano, eu sei quem é o Rodrigo, eu sei quem é o Wellington, já muda, a pessoa já vai ser diferente. E depois, eu acho que isso que você comentou depois do evento aqui, como que nós vamos fazer? Como que é o depois? Não adianta também eu me conectar e acabou, né? Como que eu faço pós a conexão? Então, eu fui lá, falei que o Fabiano conhece ele, tá? Beleza, só vou falar com ele daqui a um ano ou no próximo evento? Então, não faz. Então, assim, tem que ser algo que vem andar, né? Tem muito isso, acho que assim, às vezes a gente vai em evento, você só encontra a pessoa no evento. Sim.
Isso não é genuíno, né? Perfeito. Então, se você consegue, mesmo que o cara não é teu cliente, que ele não é teu fornecedor, mas você consegue manter algo ali, sempre vai surgir alguma coisa, a pessoa, ele vai lembrar, puta, eu não faço, mas o Fabiano faz, o Rodrigo faz, e nisso sai muito negócio, né? Muita coisa. Perfeito. Então, pra quem tá começando, acho que ter essa conexão genuína e de uma forma que ela seja alongada, né? Uma cauda longa, cultivada, essa palavra, cultivada, é o que vai denotar lá no futuro mudanças e novas conexões. Porque aquela conexão pode gerar uma nova conexão. Não, e aí, acho que esse ponto que você botou, que você falou, faz sentido. E quando o Rodrigo complementou o tema do Fabiano, que é hábito, que você faz sempre, né, uma vez no ano. Mas acho que a dica que você deu, eu geralmente falo muito isso pra galera que faz ação comercial. Também, que putz, cara, você tava lá no painel, você conversou, depois você conectou lá num... Putz, legal, eu prestei atenção, você falou sobre isso, tá se conectando com a pessoa, não é? Cara, eu costumo responder todo mundo, mas quando vejo que é mensagem de spam, eu não respondo. Então, ó, quem manda mensagem e fica repetindo, cara, já sabe, que é spam, eu não respondo. Isso é um ponto importante, vocês também comentaram, tem que ser genuíno. Assim, não faz por fazer, não conecta com qualquer um por conectar, e seja você. Antes de uma mensagenzinha simples, pô, Fabiano, aqui é o Rodrigo, te vi no evento aqui, pô, parabéns pela apresentação. Agora, tem coisa que você vê na hora, né, o cara montou no chat GPT essa mensagem aqui. E disparou pra todo mundo. Todo mundo deve ter algumas trilhas de mensagem no LinkedIn. Eu tenho uma, né, obviamente que não vem ao caso quem, mas, cara, ela deve ter no mínimo 4 anos. Ela acontece de 3 em 3 meses com a mesma mensagem. Cara, ela tá, se eu tirar o print e imprimir, virar 4 páginas, eu não respondi nenhuma, porque eu já sei que é spam. Eu só tô na dúvida se é um robôzinho do outro lado, se é a pessoa mesmo. Eu espero que seja mais. Não, da pessoa, pelo menos, né? Não tem. Teve um que eu respondi, teve um que eu tava no meio da live, e era de uma empresa grande, eu tô lá como CMO de marketing, manda um spam no meio da live, e a gente fala sobre isso, né? Aí eu falei na live, não citei o nome, eu falei, mas calma aí, galera, o que vocês querem que eu responda? Aí começou a responder. Eu respondi pra pessoa, você mandou mensagem, inclusive pra pessoa errada. Sim. Porque era um tema da NZ3, eu tava lá com um mentor e como se fosse dona, a pessoa não viu nem quem que tava. Não, dispara ali. Eu olhei no LinkedIn, e no LinkedIn tinha o histórico da pessoa, então, se for um robô, construir o robô direitinho. Tá rolando, porque eu já recebi de 3 lugares diferentes. Não, e o robô parecia... Não, o robô parecia, porque assim, quando você olha lá, tu vê esse quadro, não tinha, não, mas tinha histórico profissional. Então, assim, parecia que você era um CMO da empresa, mas tinha um histórico profissional. Mandei e não respondeu. Não respondeu. Então, ótimo ponto. Indo lá pra linha final, então, assim, vamos fazer 2 perguntas agora short também antes do fechamento. Porque, de novo, ali tem muita história, se deixar, vai embora. Então, assim, a minha primeira pergunta short pra vocês responderem é o seguinte. Da mesma forma que é bom buscar conhecimento, é bom de vez em quando a gente esvaziar a mochila. E como vocês vê, ou qual o melhor cenário, ou o que vocês tiram, ou qual foi a última mochila que vocês esvaziaram, porque senão você... eu tenho que acumular conhecimento, mas de vez em quando é importante a gente falar, cara, isso aqui não me serve, não adianta eu ficar com isso aqui, eu preciso desaprender para aprender coisa nova, porque tem gente que o natural é só acumular conhecimento, acho que às vezes a gente precisa desaprender. Agora na sua casa, você vai guardar uma coisa, não tem espaço, desaprender e aprender coisa nova, né? Que acho que isso também é importante, porque não no conceito físico, mas também abre um pouco a nossa mente, porque senão a gente fica, como é que era, mapa mental, né? Não. Deixa eu ver essa oportunidade. Não, mas como eu tenho aquele histórico aqui, deixa eu rever. Cara, não, esquece a porra daquele histórico e vamos em frente. E aí? Como é que é pra vocês? Ou se faz sentido pra vocês? Ou se vocês já fizeram alguma experiência aí nessa nossa quick pergunta sobre como é que a gente tem que desaprender também, fazer a mochila, às vezes. Vai lá, Fabiano. Não, vai lá, não. Essa é mais difícil, vou esperar a tua, essa daí. Eu? Essa outra é experiente. Tá mais. Não, 50 a mais, 50 a mais. Você é mais experiente. Eu tô pensando aqui. Mas acho que essa é uma pergunta boa, assim. Quando eu reflito um pouco do meu momento atual, né, e eu já tive 15 anos aí sendo prestador de serviço, conectado diretamente, né, com os indicadores operacionais, enfim, EBITDA, visão de curto prazo, não curto prazo, obviamente, mas assim, você tem um contrato, você tem uma margem que você tem que cumprir. Sim. Eu acho que esse é um conceito que eu venho cada vez mais deixando de lado, não só por estar do outro lado da mesa, mas por entender que eu preciso reservar. É importante a velocidade, é importante essa questão, mas, cara, eu preciso cada vez mais ter tempo na minha cadeira para as questões de médio e longo prazo.
E aí eu preciso me desconectar de algumas agendas, inclusive, que aí pode ser um pouco... talvez eu não tenha que estar na RR semanal do time, junto com o fornecedor. Além de eu criar aquele ambiente que talvez, às vezes, né, deixa o time um pouco mais arredio em termos de exposição. Mas, cara, como é que eu esvazio o HD desses indicadores do dia a dia e começo a pensar, cara, o que é o futuro? Onde é que eu tenho que ser mais decisivo? Então é um pouco do trade-off que eu tô fazendo. Eu saio um pouco do dia a dia, inclusive deixo o time experimentar mais lá, às vezes numa negociação de contrato, alguma coisa assim, dou os drives. Sim, claro. Mas, cara, eu preciso cada vez mais tempo livre. O Wagner, né, tá lá comigo lá no Mercantil, a gente discute muito isso, né? Ele tá como head de planejamento e performance. E a gente tá junto nessa pegada, cara. Como é que eu saio do dia a dia, empodero o time e começo a olhar a médio e longo prazo? E pra isso tem que ter tempo disponível. Perfeito. Tem que buscar conhecimento fora e tem que ter... Não é que eu não estou trabalhando, porque a gente tem aquela tendência, né? Eu brinco que eu sou lá de Novo Hamburgo e lá trabalhar com calçado era muita quantidade de trabalho. Mas, cara, a gente tem que ter qualidade. É o que a gente falou. Cara, às vezes eu posso ter uma manhã toda refletindo sobre as coisas. Mas no final vou sair com uma ideia importante, vou criar as conexões e ver de que forma a gente cria estratégia para endereçar dentro da companhia. Então, o meu trade-off tá nisso. Como é que eu saio do dia a dia, deixo mais os KPIs operacionais um pouco de lado. E não que eles não sejam importantes, eu tô olhando eles sempre, mas como é que eu interfiro na formação do negócio médio e longo prazo, né? E não só na formação do negócio, inclusive na formação de sucessão, né? Sim. Porque é outro tema importante, sim, né? Assim, como é que eu deixo uma cadeira preparada e também provoco o time para que isso aconteça, né? Eu falo muito agora mesmo, agora dia 3/7 a gente vai ter um evento, um off-site, em que nós colocamos como pré-work a leitura daquele livro Criatividade S.A. Eu li ele há uns 7 anos atrás, gostei muito, né? Lá que tem a questão lá do Steve Jobs na Pixar, criação de ambiente criativo e tudo mais. E eu disse, cara, eu quero saber como é que a gente eleva a barra, né? Como é que agora a gente faz um nível de analista, de supervisor, ser o cara que vai fazer uma construção de raciocínio que ele pode errar, mas ele tem embasamento. Porque eu sempre digo, cara, errar é da vida. O que importa é a linha de raciocínio que foi feita na construção. Mas ele precisa se experimentar, né? Ele não tem que esperar. Boa. Esse tema do início, conectando com isso, eu tinha sempre um comportamento, para até minha leitura nocivo, né? Que às vezes eu não dizia como fazer, mas eu tinha uma frase muito filha da puta, desculpa o termo, né? Pode falar a palavra aqui? Pode. Que era assim, Rodrigo, pode falar, cara. Rodrigo, cara, eu se fosse tu faria assim, mas é tu que decide. Putz, fudeu, cara. Assim. Cara, eu fazia isso repetidamente. Tem uma fase que eu dizia como fazer, depois eu comecei a fazer isso, hoje eu comecei a tirar o pé. Mas eu percebi que isso era um comportamento. Então, cara, tá muito nessa linha de... Excelente exemplo. De evoluir dentro da companhia e do time e fazer com que ele... Uma boa prática que eu aprendi isso, né? Teve uma iniciativa do Mercado Livre há alguns anos, eu trabalhando no Mercado Livre, né? Eu não trabalhando aqui de liderança, né? E tava trabalhando muito a questão da postura de você ter um comportamento de aprendiz, né, na liderança, né, e como você desenvolve isso. E a gente acaba tendo isso automático, que você falou. Às vezes a gente nem se dá conta que faz isso. E é igual você faz com o filho, eu quero encurtar o caminho, eu quero, às vezes, e que também gera aprendizado você perguntar, né, assim, mas em vez de você falar, se eu fosse você faria isso, né, que pegando teu exemplo, me conta por que você escolheu esse caminho de estratégia. Porque isso faz a pessoa pensar. E também pode ser que ela traga uma visão que você não está pensando. Certo. Porque, eu fiz uma análise assim. Você pode falar, olha, se eu fosse você, eu faria de outro jeito. Não, me conta por que você fez. Uma dessas, você fala, putz, olha, o cara pensou de um jeito diferente. Ou deixa, olha, então, mas você considerou tal dimensão? Em vez de você impor, né, você está fazendo, opa, não considerei. Então gera um ambiente de aprendizado mais, né, natural. Mas, puta, eu super te entendo. E assim, a gente quer... Eu também já fui assim, depois você começa a... Quem não, cara? E vai muito numa linha até do painel que eu vou participar de 30 sobre dados, né? Que hoje a questão talvez não é ter todos os dados, é fazer a pergunta certa. Sim. É conseguir fazer a pergunta certa e saber onde você quer chegar. Então acho que é um pouco desse ponto, assim, né, cara? É realmente se posicionar como... Legal. Como mas aí, Fabiano, até pro Renan também falar o seguinte... Você só deu um exemplo que pra clarear pra todo mundo. Você esvaziar a mochila de tempo também faz muita diferença. Porque tem gente que acha que assim, cara, se eu tiver uma manhã sem uma reunião, a pessoa deve estar desesperada. Meu Deus, não tô produtivo, não tem nenhuma reunião, não tem nada pra fazer. E calma. Assim, produtividade não é você ter reunião o tempo todo. Assim, eu conheço alguns e, caraca, mas eu não tive reunião pela manhã. E qual o problema disso? Vamos parar pra poder agora refletir no que você tá fazendo. Então foi um bom exemplo também, porque...
às vezes as pessoas ficam preocupadas com coisas erradas. Tá? É isso mesmo. Ótimo. Mas agora o Fabiano falando, né? Pensando aqui nesse meio tempo, né? Eu sempre fui um cara muito técnico, né? Então, fui tecnologia, desenvolvedor, programador, aquela coisa toda. E aí acabei liderando uma empresa, putz, a gente começou lá, a gente tinha 3 funcionários, 4, 5, hoje tem 20 e poucos e tal, você acaba, o time vai aumentando. Então como que você sai desse técnico e deixa as pessoas realmente fazerem? Porque eu ainda tenho aquela coisa, tá bom, alguém precisa fazer, daí que eu faço. E aí, cara, o time acaba não evoluindo, né? E muitas vezes o cara não vai fazer do jeito que você quer. Então, frequentemente não vai fazer. E aí, eu acho que é um desafio, eu tô tentando fazer esvaziar aí o meu lado um pouco mais técnico, e isso acaba gerando um trade-off também. Quando você perde um pouco técnico, você fala assim, parece que você perdeu tua armadura, né, cara? Você fala, e agora? O que eu vou conversar com esse cara? Né? Mas, por outro lado, cara, você ganha uma série de outros skills que são, talvez não, são muito mais importantes para que aquele lado técnico desses caras evoluam e eles continuem fazendo o trabalho que lá atrás eu comecei, vamos dizer assim, ou eu e mais algumas poucas pessoas começamos. Então, trazer isso ainda é muito difícil e esvaziar e ter certeza de que você esvaziou e você não é que você não quer voltar para aquilo, mas você quer deixar um pouquinho de lado, né, e aprender outra coisa. Então, porque senão, se você não sair, se você não jogar fora também um pouco, você não vai conseguir mais. É igual arrumar a tua casa. Pra você colocar mais coisas, eu preciso de espaço. Entendeu? Exatamente. Até no Japão tem uma tradição no começo do ano que é logo depois do ano novo, que é um ritual de limpeza, de desapego de coisas. É cultural. Isso vale pra vida. Você precisa fazer essa limpeza para abrir espaço pro novo. Legal. Né? É importante. Isso que você falou, Renan, é bacana. Quando eu comecei a liderar há mais de 20 anos lá em Barbacena, né? Quando era pequenininho, né? Mas enfim, no passado, eu também me deparei muito com isso, né? De, mas o cara não tá fazendo como eu faria e tal. Mas aí você descobre uma coisa maravilhosa, que as pessoas, além de fazerem diferente, faz melhor que você. É isso. Aí você fala, caramba, eu não faria um negócio tão bom. Você tem que dar espaço pra isso, porque você vai aprender, você vai também ter a segurança. Então, agora eu consigo esvaziar isso e dar espaço pra outra coisa, né? Então, assim, é incrível como tem pessoas brilhantes, né, que vão fazer melhor que você faz, né? E aí você tem que mais dar pista e vambora, né? Que legal. E aprende junto, né? Não, e quando o Renan falou da armadura, cara, a primeira coisa que eu vi aqui foi super-herói. Porque assim, é verdade. Imagina, Liga da Justiça, você fala o seguinte: agora você vai ser o cara que vai liderar o time, não é você que vai estar lá brigando. Cara, ferrou. Assim, meu poder não serve pra nada, mas Exatamente. Não serve pra mais nada o meu poder. Então, assim, como é que eu vou fazer pra um não brigar? Eu vou ter que pegar um outro poder completamente diferente e deixa de ser verdade. Gestão de outra análise de desenvolvimento de pessoas que antes você pegava e executava, mas foi um ótimo exemplo. O pessoal fala o seguinte, calma aí, segura rápido. Tem alguma pergunta super rápida aqui antes de fazer o fechamento? Algum que Não, tem uma rapidinha, acho que também pra... Gente, você viu os feras que está aqui. Não, e conta o contexto, né? O nosso CEO na Recarga Bem, mas eu tava reparando que ele, né, a gente tinha happy hours, eventos todos, né? Ele chamou o Rodrigo também. Eu falei, eu percebo que você nunca bebe, né, com a gente aqui, não tá brindando nada. E ele falou assim, olha... Ele já empreende com a Recarga P há 22 anos, 23 anos. Ele falou, o dia que eu entendi que eu tinha que estar bem pra cuidar da empresa, eu parei de beber. Pra dormir bem, pra estar bem, pra pensar bem, tomar boas decisões. Cara, teve uma mudança de estilo de vida. Foi o jeito dele. E eu queria rapidinho saber de vocês, como é que vocês cuidam de vocês? Legal. Né, assim, pra estar bem. Pode ser qualquer coisa, não tô dizendo bebida, tá? Mas Sim. né? Como é que vocês, o que vocês fazem? Pega o quê? Putz, cara, quem trabalha comigo, dependendo do país, é verdadeiro, assim, a gente tem equipes, a gente tem impacto, pra quem tá acompanhando aqui, líder não é só liderar 20 pessoas, são 20 famílias que você impacta. Sim. Uma decisão errada, Fabiano, sua ou do Renan, impacta X famílias. É verdade, né? Como é que vocês fazem pra E não é só de decisão direto com eles, é decisões estratégicas, todos eles. Como é que vocês se cuidam? O que vocês têm de... Cara, eu vou seguir. Pode ter. Exatamente. Cara, eu pensando aqui, eu acho que tem 4 coisas assim no âmbito pessoal que eu priorizo no sentido de não abrir mão, que me fazem muito bem, né?
A primeira delas é manter essa regularidade da leitura que foge um pouco ao meu core de negócio. Então, como a gente falou de espiritualidade, cara, às vezes eu tô lendo uma outra coisa envolvendo, como a gente falou, gestão de pessoas, né? Como eu acabei de ler um livro agora, então acho que manter essa leitura para mim me faz bem, faz refletir, né? Deixar a cabeça limpa. O segundo é não abrir mão com o tempo com meus filhos, com a minha esposa. Então, às vezes numa determinada decisão, agora eu tive num evento fora do país, minha esposa foi junto, participou. Cara, foi muito bacana, né? Além de conhecer o segmento, a gente conseguiu curtir, então isso vai me dando tranquilidade dela saber também meu dia a dia, porque ela também vai fazer meu dia tranquilo. Sim. No sentido positivo, vai apoiar cada vez mais, né? E os meus filhos da mesma forma. O terceiro é minimamente manter um exercício físico, algo, né? Cara, academia, né? Um futebol que eu voltei agora, não como no passado, né? Mas tentando fazer a cabeça entender isso, né? Porque o corpo já sente, né? Quer ser campeão, né? Quer ser muito disputado. Se o Luiz Henrique falar, volta pra marcar, eu falo, não consigo. Cara, e o quarto é, quando eu vou tomar uma decisão de algo, eu tento esvaziar a mente daquilo que nós falamos. Às vezes, numa discussão que eu tenho, tento defender um ponto, entender que aquilo não é pessoal, entender o lado da pessoa. Eu tento me colocar do lado de verdade, as coisas que no passado às vezes era um pouco mais reativo na resposta, eu tento entender o outro lado, que às vezes tem uma questão de sobrevivência, uma questão de legado, uma questão de N fatores, ainda mais numa companhia, por exemplo, de 80 anos agora, né, que eu tô há 1 ano e meio, né, tem muito disso. Então, acho que essas 4 coisas é o que eu tento exercitar muito para conseguir tomar boas decisões e fazer com que o meu dia a dia seja bem produtivo. Eu também tenho 4. Tá copiando. Uma é a família, acho que tudo é super importante. Eu tenho um filho, fez 10 meses ontem, então, pô, Aproveita que passa rápido. Então, e é algo recente, né? A segunda, por incrível que pareça, faz eu tomar boas decisões e, por incrível que eu seja um cara muito acelerado, ansioso e tal, eu tenho que pescar, cara. Eu tenho que pescar pelo menos uma vez por mês. Eu tenho um amigo de infância que ele fala, minha terapia é uma pescaria. E é o dia dele. Então eu tenho que ir. Sábado eu fui, cara, a minha semana melhora absurdamente. A terceira que você falou, né? Eu tenho que fazer algum esporte. Eu também já não tô nessa fase toda, né? Mas eu tenho que ir lá pro meu futebol. Lá, o futebol é um pouquinho diferente do meu treino. Goleiro. Lá e tal, né? Discutimos lá com o Bartô, lembra? O Bartô também é goleiro. O Bartô da Atento, ex-Atento, né? Agora da Make One. Telesul. Telesul Make One. Make One. Também é goleiro, então eu tenho que fazer meu exercício lá de goleiro na academia do Zé. Então é como se fosse uma academia de goleiro, E o quarto, eu acho que eu tenho feito muito agora, eu tenho feito análise. Então, esse lado mais psicológico, mais tem ajudado aí bastante, principalmente nesses momentos, né, que acho que o empreendedor com família, filho pequeno, começa a virar um Deus nos ajuda, isso ajuda muito. Então, às vezes você tem um pouco eu tinha um pouco de preconceito com relação a isso, mas depois comecei a ver que é algo que acaba ajudando pra caramba, assim. Sem dúvida. Tá bom, hein, ó. Goleiro, já vou pegar teu telefone, porque quando faltar goleiro, sempre dá. E agora você não pode ganhar um dinheiro ainda. Pescaria, eu não sou de pescar, mas, cara, eu moro na zona rural de Indaiatuba, tem 3 pesqueiros em volta do meu condomínio. É mesmo? É bem nessa zona rural ali indo pra Mas não pesca não, nada. Não. Então, Fabiano, tem que fazer então a pescaria, você chama o Renan, faz churrasco. É isso aí, ó. E a gente vai lá pra comer e comer os peixes com o Renan. E a gente espera. Boa. Boa. Legal. Cara, super obrigado de novo, Rodrigão. Obrigado por estar aqui. Renan, obrigado, Fabiano. Então, pra fechar, aquele recado final. Rodada de arrobas, pra quem quiser continuar acompanhando eles aí, essas histórias incríveis, profissionais fantásticos. E aquela mensagem final aí pra quem tá nos assistindo, pensando aí o recado que vocês queiram dar pra... Seja pra quem tá no início, seja pra quem tá no final, aí dentro do momento de vocês. Mas super obrigado aí por mais uma vez aqui compartilhar as histórias de vocês, o pensamento de vocês. Por mais que seja curto, a gente sempre sai daqui com a cabeça pegando fogo, refletindo, é sempre incrível. Foi legal. Valeu. Quem vai primeiro? O Fabiano sempre vai primeiro. Vou começar. Já aprendi com o Renan. Já aprendeu com o Renan. Já passa, né? Instagram, @Fabiano Lucchesi Schneider. LinkedIn, Fabiano Schneider. Como dica, eu acho que, cara, conectem com pessoas, né? Se permitam conhecer pessoas novas, façam isso de forma genuína, com qualidade, como disse Renan, né? Quantidade não é qualidade, aprofundem os temas e acho que estejam abertos ao novo. Eu acho que o nosso mercado está mudando muito e se a gente quiser
ser dono da verdade, no fim da linha, a companhia perde, mas principalmente o profissional vai perder. Então, enfim, sigam lá no LinkedIn, sou super ativo, né? Mandem uma mensagem, quem quiser marcar aí um bench. E não spam. Uma ideia, não spam. A gente está super aberto aí, porque acho que é isso que fortalece o nosso dia a dia, o nosso mercado. Boa. Show de bola, obrigado aí mais uma vez, o Wellington, Rodrigo, Fabiano, prazer em conhecê-lo pessoalmente. De novo, você não tinha foto lá com ele? Tudo que a gente não se conhecia. Não conhecia. A gente tava na foto, mas Boa. Tem isso, né? Não era uma conexão genuína. Agora exatamente. Então acho que tentar sempre aprender, acho que esse é um ponto super legal e relevante. Tá presente em evento, não ter a resistência de não vir muitas vezes e né, às vezes você tem o convite, mas putz, não podia, aquilo não foi legal. Não sei o que, eu tô trabalhando com permitindo, né? Conecte, se permita aprender coisas novas. Acho que o mundo tá mudando. O Fabiano comentou de IA, esse tipo de coisa. A gente tem que estar aberto a aprender e estar em ambientes como esses eventos sempre vão nos abrir a cabeça e realmente fazer com que nós tenhamos conexões e aprendizados que a gente vai levar pro resto da vida. Acho que esse é o... Tem uns que você vai levar pro resto da vida. Tem uns que é técnico que você vai tirar, mas muitos você vai levar pra vida. Exato. Perfeito. Boa. Muito bom, cara. Prazer estar com vocês dois aqui. Meu irmãozão aqui, do coração, da vida. E LinkedIn, Rodrigo Tavares Recarga Pay, vocês me acham lá. É onde eu costumo estar mais ali presente de posts, comentar, interagir. E a mensagem final não deixem de aprender nunca, né? Que é importante, não pode parar, tem que ser inquieto, de não se acomodar e se cuidem, né? Estejam bem para fazer o bem para quem está perto de vocês. Boa. Estejam bem para fazer o bem e, assim, ajudem as pessoas. Né? Isso. Em um que a gente estava gravando aqui, as pessoas falam de algumas características. Uma das coisas que eu vejo, assim, tem gente que pode ajudar o outro e não ajuda. A gente, por natureza, acho que o brasileiro tem muito isso. Se você conectar no LinkedIn, vocês vão ver que as pessoas vão tentar te ajudar de alguma forma. Mas ainda tem pessoas que falam assim, eu posso ajudar, mas calma aí, vou ver. Não, deixa eu dar um tempo para ajudar, assim. Acho que a gente tem que devolver e ser humilde para compartilhar e humilde para ajudar. Então, se a gente conseguir ter esse movimento de ajudar mais as pessoas, eu tenho certeza que vai ser bom para todo mundo. Miriam, mais uma vez, parabéns pelo evento. Super obrigado de novo pela parceria novamente. Link2Go, Renan tá aqui também. Obrigado, Pessoaliza, obrigado. Nuvem, obrigado por vocês viabilizar a gente produzir isso aqui, levar esse conhecimento. Eu tenho absoluta certeza que muita gente vai refletir e vai agir, né? Também não adianta ficar só pensando no travesseiro, né? Obrigado, turma. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo episódio. Valeu, galera.